São 7h21, essas são as primeiras informações na área política e principalmente do Legislativo, jornalista Beto Almeida, mas há uma apreensão muito grande, claro que em alguns segmentos da população há um pânico ainda maior, porque à medida em que é confirmado um novo caso do coronavírus, as pessoas passam a ter mais preocupação. Enquanto isso, os governos estaduais e municipais e o governo federal tentam adotar iniciativas para tranquilizar a população e, ao mesmo tempo, garantir a prevenção para a doença não se alastrar, como aconteceu em outros países. E essas medidas chegam também no âmbito do Poder Legislativo, que nesta semana pode ter uma agenda comprometida. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Luzenor, eu arrisco a dizer que a agenda do Poder Legislativo, ela já está comprometida. Sem exagero, sem estar aí jogando contra, na realidade, Brasília está vivendo momentos assim de verdadeiro pavor. A começar pela própria declaração, por exemplo, do senador o Nelsinho Trade, ele disse que saiu abraçando metade do Congresso, ali dos senadores que encontrou, até o momento em que ele descobriu, por exemplo, que era portador do coronavírus. Ele que viajou na comitiva presidencial. Ele está em casa, está em Brasília, está isolado, mas ainda assim, quantos cidadãos brasilienses, quantas pessoas que transitaram por Brasília, provavelmente com o vírus, tiveram acesso, Luzenor, a meio mundo. Então, há uma preocupação enorme. Qual é a questão agora, Luzenor? Lembre-se, a gente já começava aqui o ano dizendo que o país, principalmente no setor da Casa Legislativa, tinha uma preocupação. Votar as matérias de maior impacto, as reformas principalmente, dá um jeito de fazer essa votação no primeiro semestre, porque o segundo nós teríamos exatamente a questão das eleições municipais. Ora, com o coronavírus, por exemplo, essa semana, Luzenor, um dos tópicos que está aí na lista de prioridades é a questão da reforma tributária. Você sabe qual é o outro tópico, além da reforma tributária? Ainda é a votação, Luzenor, dos vetos do presidente Bolsonaro. Ainda tem vetos. E isso daí é prioridade na casa. Naturalmente que isso, esta semana, deve acontecer. A questão é, já tem restrições. Hoje o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, edita realmente a recomendação para que os parlamentares, os senadores, no caso, com mais de 65 anos, sejam desobrigados de estarem presentes às sessões, às comissões técnicas das casas legislativas. Então, esse efeito do coronavírus não é, na realidade, apenas uma questão de alvoroço, é uma questão de prevenção e ela vai afetar. Paralela a essa situação na área de saúde, Beto Almeida, há uma dependência também de votações consideradas urgentes no Congresso Nacional, como conta o Carlos Silva. Deputados e senadores discutem nos bastidores a viabilidade de um dispositivo legal que permita a paralisação da tramitação de matérias caso haja necessidade de suspender os trabalhos no Congresso por causa do coronavírus. Entre elas estão as medidas provisórias que perdem a validade após 45 dias de vigência sem passar pelo plenário. Na última semana, os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, e do Senado, Davi Alcolumbre, do DEM do Amapá, restringiram a circulação de pessoas no Congresso. Alcolumbre avalia a suspensão de sessões ou até mesmo a definição de um recesso parlamentar. O dilema é a eventual necessidade de votar projetos de lei emergenciais para o combate ao vírus e o atraso no andamento de pautas importantes. A proposta de emenda à Constituição PEC do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, e a reestruturação do Bolsa Família são algumas das pautas importantes que correm o risco de ficarem em atraso. Enquanto isso, os deputados e senadores aguardam a definição dos próximos passos para o futuro da agenda do Congresso Nacional. Com informações do Ceará agora, para o jornal Alerta Geral, Carlos Silva. E um debate nessa agenda que interessa aos 184 prefeitos do Ceará. A Comissão da Reforma Tributária tem nesta semana debate com o ministro Paulo Guedes sobre a reforma tributária. Sátrio Salles chega com as informações.
A agenda política desta semana, em meio ao avanço do coronavírus, tem nesta próxima quarta-feira, a partir das 14h30, a presença do ministro da Economia, Paulo Guedes, e do secretário especial da Receita Federal, José Barroso Neto, na Comissão da Reforma Tributária do Congresso Nacional. Guedes irá apresentar propostas do governo para mudanças no sistema tributário com a simplificação de impostos. O tema desperta interesses para os 184 prefeitos do Ceará que querem uma reforma tributária com menos concentração de arrecadação de impostos na União e mais distribuição dos recursos para os municípios. Composta por 25 senadores e 25 deputados, a Comissão da Reforma Tributária vai elaborar um texto com base em 2 propostas de emenda à Constituição já existentes, que tramitam na Câmara e no Senado, e em uma proposta que deve ser enviada pelo governo. As propostas existentes prevêem a extinção de uma série de tributos, consolidando-os em 2 novos impostos, um sobre bens e serviços, o IBS, nos moldes dos impostos sobre valor agregado cobrados na maioria dos países desenvolvidos, e um imposto seletivo, específico sobre alguns bens e serviços, assemelhado aos impostos especiais de consumo. Com redação do Ceará Agora para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. Uma coisa que ninguém quer, Beto Almeida, nenhum brasileiro, nenhum cearense, é ouvir em aumento de carga tributária. Afinal, nós já somos sobrecarregados demais com o pagamento de impostos. Mas se há também uma necessidade sobre o que nós chamamos de simplificação, redução do número de impostos, com a concentração, ao invés de termos hoje 30, 40 tributos, termos 4 ou 5 para facilitar a vida dos contribuintes, a vida das empresas. Isto sim é necessário, daí considerada essa reforma tributária urgente e na área de prioridades tanto do governo federal quanto do Congresso Nacional. Agora, aí eu questiono exatamente isso que você acaba de dizer. Prioridade do governo federal. A prioridade até agora do governo é no discurso. No discurso, inclusive cobrando que o Congresso seja rápido, seja eficiente. Mas você conhece a proposta do governo federal, Luciano? Você conhece a proposta de reforma tributária do ministro Paulo Guedes? Não tem. Eu até agora não conheço essa proposta, porque simplesmente o ministro Paulo Guedes ainda não encomendou, não fez essa proposta, não encaminhou ao Congresso Nacional. O que nós temos de conhecimento hoje de reforma tributária no país são 2 propostas, todas elas de iniciativa das 2 casas legislativas. Uma que está na Câmara Federal e a outra que está no Senado. E qual é a proposta do governo? Qual é o entendimento do governo sobre a reforma tributária? O que o governo entende que pode ser aproveitado, Luzenor, do que está tramitando no Senado e na Câmara? Assim fica fácil criticar.